Bom, Boa muito boa noite. noite, pessoal. Estamos começando uma série de lives agora. Toda a sexta-feira estará no ar, então vamos trazer um debate aí. Até fizemos uma reunião e acabamos chegando aí num nome para essa live, vai se chamar Isa Talk, e vamos trazer os mais variados assuntos para o debate aqui nesse canal, nessas lives que vão acontecer semanalmente. Nesta primeira sexta-feira, a gente vai tratar de um tema que chamou muito a atenção, principalmente pelo fato de a CNBB reagir aos tais ditos influencers católicos, mais propriamente dito, os influencers católicos tradicionais, aqueles que vinham trazendo, de fato, o debate da doutrina, dos problemas que estavam afetando diretamente a doutrina da igreja, assim como as heresias que estavam acontecendo ou estão acontecendo ainda dentro da igreja, por parte de leigos ou até mesmo por parte do clero. E hoje a gente vai ter a grata satisfação aqui, para esse debate, de contar com o Augusto, vice-presidente do Instituto Santo Atanásio, e o nosso diretor-geral, o Alcides. E vamos tratar desse assunto aí, tentarmos falar um pouco sobre ele aí, comentar, nessa próxima 1 hora. Esperamos que você que chegou no canal agora, está chegando pela primeira vez, aproveito para convidá-lo a curtir o nosso canal, né, a se inscrever e tá seguindo aí os nossos conteúdos aí, não só as lives, mas também os conteúdos que semanalmente a gente tem colocado no canal. Um abraço a você que está chegando e muito boa noite, Augusto. Boa noite, Alcides. Fiquem à vontade aí para dar suas primeiras palavras. Pois bem, deixa eu começar aí, ó. Aí, ó, pessoal aí que não gostava do Isa Notícias, o negócio ficou pior, que agora é o Isa Contra-Talk, né? E eu não tô sozinho, então a coisa só vai piorar. Assunto de hoje muito importante, né? Corra que os influencers católicos vêm aí, né? Tem patifaria envolvida? Provavelmente, é isso que nós vamos analisar, né? Então, você aí, né, novamente, reforça o like, compartilhe, tudo mais, porque esse vai ser o canal de opinião e análise do Instituto Santo Atanásio. E antes de tudo, também, para quem não me conhece, já que o Augusto aqui está sempre dando as caras, boas-vindas aqui ao canal. Eu sou Alcides, para quem ainda não me conhece, e eu também vou estar dando minha contribuição aqui. Se preparem. Apesar que as minhas contribuições não são tão ácidas quanto as do Augusto, mas sempre estarão aqui também. E antes de a gente comentar, entrar propriamente no assunto, né? Eu queria aproveitar e mandar um grande abraço aí e também parabenizar os nossos irmãos lá do Centro Dom Bosco, né? Que conseguiram fazer aquele monumento no Rio de Janeiro em homenagem à Eucaristia, né? Então, aquilo lá foi realmente uma graça de Deus. Aqueles meninos têm feito um excelente trabalho. E também dar os parabéns aí para o pessoal do Centro São Miguel, do Rio Grande do Sul, né? Principalmente nas pessoas do Lucas e da Grácia, né? Fizeram esses dias um rosário em reparação às blasfêmias que têm acontecido no Rio Grande do Sul, né? Principalmente essa questão aí envolvendo uma estátua aí luciferiana que está sendo proposta para ser erguida numa cidade aí no Rio Grande do Sul. Augusto, você que tem estudado mais a fundo esse assunto em relação às ações da CNBB contra os influencers católicos, convido você a começar a falar mais sobre esse assunto, abordar sobre esse assunto, e aí a gente vai aí durante essa live aí debatendo mais sobre o assunto, comentando os problemas que têm acontecido aí, principalmente no quesito de a CNBB criar essa ação, e essa ação praticamente visa, de fato, atacar diretamente os influencers mais tradicionais, ou até mesmo criar uma espécie de rixa, aonde começa a nascer a falácia de que
esses influencers já não são mais católicos, mas já sendo taxados até mesmo de sedevacantistas. Então vamos lá, né? Só reforçar aí os parabéns aí, né, para os dois centros, né? Rio de Janeiro e Porto Alegre, né, nem são cidades problemáticas, né? Curitiba nossa Curitiba aí eu acho que tá um pouquinho melhor, né? Não que não tenha problemas, né? Mas vamos lá. Ano passado, né? Não sei se todo mundo lembra, quem pelo menos acompanhava o Isa Notícias, sabe que foi noticiado em relação a um documento de análise de conjuntura eclesial feita pela INAPAS, né? Até na época, eu cheguei a trocar o e-mail com o Geraldo Demore, que é um dos autores, tal. Mas enfim, né? Tudo uma comunistada lá que fez um relatório, uma análise de conjuntura eclesial. No nossa plataforma de formação ISA Membros tem lá, né? Foi feito 3 partes de palestras, uma até exclusiva para membros. Mas basicamente é o seguinte: para a gente entender o assunto de hoje, né? Para chegar nos influencers católicos, nós temos que perceber a seguinte questão. Digamos, no coração dessa análise de conjuntura eclesial está um personagem que eu até acho que a gente tem que abordar esse cara mais vezes aqui no Isa Contra Talk, né, porque ele, na minha opinião, é o mais inteligente da teologia da libertação, que é o Agenor Briguetti. O Agenor Briguetti, ele fez uma pesquisa, né, sobre o perfil do clero católico, certo? Então, e ele fez uma pesquisa empírica. Ele foi a campo e foi pesquisar. O Geraldo de Demore, vendo esse trabalho do Agenor Briguetti, trouxe para a análise de conjuntura eclesial, né? Não o Geraldo Demore, né? Aí na paz, a seguinte descoberta: não era mais possível você categorizar os católicos entre católicos da libertação, bonzinho, e católicos conservadores, malvadão. Esse tipo de definição simplista não dá mais. Por quê? Porque surgiu um novo perfil, que é o neotradicionalista. Então, ele dividiu em 3. Agora nós estamos falando de 3 faces. Os libertários, teologia da libertação, comunistada aí, socialista. Os conservadores, entra muito principalmente a RCC, eles avacalham com eles na análise, mas isso aí. E os neotradicionalistas. Pois bem, aí os conservadores permanecem sendo malvados? Não, eles passaram os conservadores, assim, lendo o espírito do documento, né? Tipo assim, os conservadores, a gente não precisa se preocupar com eles, porque a gente enrola eles. Os conservadores a gente enrola. Agora, os neotradicionalistas nós temos um problema, porque faz parte, é característico desses neotradicionalistas, uma posição crítica ao Concílio Vaticano II. E por que isso? Porque como o Concílio Vaticano II é da onde eles tiram a autoridade para as mudanças revolucionárias deles, os neotradicionalistas passam a ser os malvadão agora, certo? E é por isso, nesse contexto, deixa eu compartilhar aqui na tela para vocês, que já naquele documento já se falava da importância de fazer alguma coisa em relação aos influencers, a esses influencers, né? Esses apostolados virtuais neotradicionalistas que estavam acontecendo, certo? Deixa eu compartilhar aqui, só um instante. Então, na parte final do documento, vamos lá, aparecendo aí? Uhum. Então, aqui, eles vão lá, fazem o documento, nas últimas páginas eles chegam, o que fazer? O que interessa para nós é o seguinte, ele fala o seguinte: a polarização social e política iniciada em 2013 contou já naquela época com os recursos das mídias digitais. Nos últimos anos, esses recursos se multiplicaram ao infinito, levando à exacerbação da polarização tanto na sociedade quanto na igreja. O combate às fake news e à desinformação deu origem a várias iniciativas nos últimos anos, como a promovida por vários grupos dedicados à difusão de informação nos meios tradicionais, jornal, rádio e TV, e nas novas mídias. O acompanhamento do que é veiculado nas mídias religiosas tem sido feito de forma mais tímida,
em instituições dedicadas à pesquisa ou em organizações não governamentais, como a Casa Galileia, que elabora um relatório semanal denominado Cristão nas Redes. Olha aqui, agora aqui, ó. A CNBB deveria pensar seriamente na criação de algum tipo de observatório ou de instância que poderia ajudar os fiéis católicos a discernirem o que é veiculado nas supostas, aspas, mídias católicas. Que mídias católicas são? Os tradicionalistas, né? Nos idos da década de 1980, falava-se de leitura crítica dos meios de comunicação. Seria necessário também avançar na criação de um sentir comum ao redor dos grandes eixos da teologia do Concílio Vaticano II, a serem assegurados e difundidos nos canais de TV que se dizem de inspiração católica e nos influencers que dizem falar em nome da igreja. Não sei se ficou claro aqui, né? Mas a estratégia é essa. Deixo para os senhores falarem agora aí o que vocês acham disso aí, se vocês concordam com essa divisão, né, entre libertários, conservadores e neotradicionalistas, né, e se está claro aí, né, de onde partiu essa ideia de influências digitais. Né? Augusto, eu particularmente já tenho uma visão bastante clara sobre isso, né? Acho que o modus operandi deles é muito parecido com o próprio modus operandi político da esquerda, né? Parece que eles fizeram uma cópia e jogaram aqui para dentro do debate, digamos, teológico da igreja, né? Quanto à questão neotradicionalista e a questão deles, pela primeira vez, assumir que existe um movimento forte nesse sentido, eu acho que todo o discurso que eles estão fazendo nesse sentido já vem com o objetivo de preparar toda a parte da mídia mais moderna, a mídia que está junto a esse grupo, no sentido de achar maneiras e formas de trabalhar contra esse grupo que agora é denominado de neotradicionalista. Por quê? Porque, de fato, hoje até é um debate interno nosso, né? E a gente tem visto cada vez mais uma espécie de contra-resposta ao movimento neotradicionalista, e essa contra-resposta ao movimento neotradicionalista, agora trazendo para de forma mais clara, ao movimento que defende a missa tridentina, ao movimento que entendeu que muitas coisas que aconteceram no Concílio Vaticano II levaram a igreja a, de certa forma, se aproximar muito mais das coisas seculares e abandonar as coisas teocêntricas. A igreja em si, né, esses movimentos em si, eles entenderam que não há mais como combater, de fato, os tradicionalistas. E, consequentemente, eles começaram a abraçar os movimentos que estão ligados mais, e abre aspas, mais às pastorais modernas de dentro da igreja. E os conservadores, eles entenderam que não será problema para eles. Até porque os conservadores hoje, eles não têm uma visão, por exemplo, clara contra a doutrina. Eles são muito mais pastorais, e aí eles defendem, aliás, defendem não, mas eles abraçam de forma mais fácil os movimentos advindos, seja ele de campanhas ligadas à fraternidade, a fraternidade, ou seja, a CNBB, né? E também movimentos que vêm de outros lados mais modernos. Então, para eles, os conservadores, de fato, não é nenhum tipo de obstáculo ou barreira para que as agendas mais seculares, as agendas ligadas aos movimentos mais mais modernos mesmo, né, seculares, venham a serem
de certa forma, barrado por eles, né? Então, para mim ficou muito claro essa questão em relação ao movimento do neotradicionalismo, porque, de fato, se a gente for olhar mais propriamente dito, os tradicionais, eles entenderam os problemas, o que tem, as raízes do problema, praticamente, que levaram a igreja a toda essa crise, né? Seja ela dentro do clero e até mesmo a falta do conhecimento dos leigos da própria doutrina católica. E já dois comentários que eu tenho a fazer aqui também sobre até esta divisão que foi usada de o pessoal que é libertário, o pessoal que seria conservador e o pessoal que seria considerado neotradicionalista. Primeiro lugar, por que tá chamando de neo aqui nessa história? Sempre que está chamando com uma nomenclatura deste tipo aqui, ó, já é um certo demérito que você está fazendo. Você está dizendo assim, você não, que se diz tradicional, defensor da tradição, etc., você não está defendendo a tradição. Você está sendo uma pessoa nova que apareceu para se dizer o defensor da tradição. Então, o que acontece? Isso aqui já é uma forma de dizer, olha, nós é que somos os centrais, nós, CNBB e todos os movimentos, é que somos os detentores da própria autoridade, bom, autoridades são também, do que é católico, o que não é. Já é uma forma depreciativa também, isso aí. Que Augusto vai ter mais alguma palavrinha sobre isso. Não, você diz, é que tu tocou num ponto aí, só quero fazer uma parte, que é o seguinte, eu acho que o termo neotradicionalista, eu também pensei nisso, por que estão chamando de neotradicionalista? É porque eu acho que eles realmente acharam que venceram o Dom Lefebvre. Exatamente, até Eles mesmo o venceram nome o Dom Lefebvre, o tradicionalista era o Dom Lefebvre, tá ligado? E o Plínio, aliás, eles citam o Plínio no documento, o Dom Lefebvre eles não citam, mas citam o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Então, para eles, o Dr. Plínio e o Dom Lefebvre, pelo menos no Brasil, estavam vencidos. Entendeu? Era meia dúzia de gato pingado. De repente, eles estão vendo um IPCO ativo, ou uma fraternidade crescendo, movimentos tradicionais falando de crise da igreja, colocando o Concílio Vaticano II em debate, né, em debate, né, de onde supostamente vem a autoridade deles, né? Eles são os promotores do Concílio Vaticano II, quem é contra eles está contra a igreja. A gente condena esse tipo de falência. Então, começou a surgir um movimento, só que, tipo assim, não é que Dom Lefebvre e o Plínio Corrêa de Oliveira perderam. Não foi isso. Na verdade, seus seguidores perseveraram e foi aglutinando mais gente. Então não é que surgiu do nada, redescobriram o Dom Lefebvre e redescobriram o Plínio. Não, foram fazendo apostolado. Né? Quem não lembrar do professor Orlando Fedeli, por exemplo, né? Teve um papel crucial nisso, né? Teve o famoso debate dele no ano 2000 com o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho ficou famoso, o pessoal também acabou com o tradutor do Fedeli, andou lendo as cartas dele, se converteu, tal. Então, tipo assim, foi uma coisa que a providência foi levando e cresceu. Ou seja, na verdade, não é neo no sentido que, surgiram do nada isso aqui. Estão querendo ressuscitar o cara. Não, é neo porque o espírito permaneceu. É só isso. Pode continuar. Então, não, esse aqui já é o meu principal comentário, já que eu já tenho sobre isso aqui. Essa denominação já é para dizer que tudo que está surgindo, até mesmo a nomenclatura de tradicionalista, ela faz uma contraposição com a nomenclatura de tradição. Tradicional e tradicionalista são coisas diferentes também. O tradicional é aquele que está seguindo a tradição e nunca deixou de seguir. O tradicionalista é aquele que está tentando recuperar a tradição. Então dá para ver que desde a etimologia, algo para tentar diminuir
quem está surgindo em nome da tradição também. E não se esquecer, e esqueceu-se de falar também de quem seriam os tradicionais de verdade. Sem nada de neo nem tradicionalista também. Eu colocaria isto também, só que esses são mais difíceis de detectar. Alcides, para complementar nessa questão, talvez o termo neotradicionalista venha já com o objetivo de desligar ou criar uma ruptura com o termo tradicionalista usado tanto pelos grupos ligados a Lefebvre ou até o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, né? Então, pode ser que o objetivo já seja esse, de certa forma, criar esse termo para supostamente ligar a um novo grupo que está sendo criado, que não tem nada a ver com aquele, e que de fato não está ligado à tradição, mas a qualquer outro tipo de movimento que não faz parte da igreja. Para dizer de uma certa forma, isso vem da cabeça dos jovens, de figuras novas que não têm referências e dizer assim, isso é um bando de louquinho aí, gente. Não se misturem com essa gentalha. Quase que isso, de uma certa forma. E a coisa ela vai tão longe, e aí o Augusto talvez possa até ajudar a explicar isso, mas não é à toa que a gente vê muito influencer ligado a esse movimento aliado à CNBB chamar os neo-tradicionais agora, né? Já vamos usar esse termo, né? Porque é um termo legal, não tá ruim, não. É o renascimento da tradição e a tradição vai retomar a igreja. Isso é muito natural acontecer. E talvez isso levou a ter um certo movimento desses aliados da CNBB e de todos esses grupos que visam atacar diretamente a tradição, de começar a tratar todo o neotradicional de sede vacantista, né? Então, hoje não há mais divisão entre os grupos tradicionais, os que vão à missa tridentina, mas, de fato, há uma proclamação de que todos são sedevacantistas, né? Embora nem eles mesmos saibam o que significa o sedevacantismo. Mas tem acontecido, e é por isso que eu até já adiantei anteriormente que muito parece com a mesma tática utilizada pelos movimentos políticos, né, principalmente ligados à esquerda, de taxar, criar falácias e nomes para chamar grupos de outros lados, né, de, por exemplo, fascistas, que é um termo muito usado e tal, né, que na verdade não tem nada muito a ver com o debate, mas você cria aqueles jargões para basicamente dizer assim, ó, você não está no jogo, no termo político você não é democrático, logo no termo religioso você não é católico, você é um sedevacantista, você não acredita no Papa, então você não pode ser católico. Então esses jargões são criados justamente para criar uma espécie de depreciação, de demérito a esses grupos, para aqueles que mesmo são mais leigos, não entendem do debate, acabem tomando isso por verdade, sem saber mesmo do que está se tratando. Tá tranquilo, tá favorável, né? Pode vir. Que a gente tem argumento, pô. Pode vir, né? Quem tá em busca da verdade vai ver os dois lados e vai ver que a gente tá certo. Na verdade, é assim que o pessoal se converte, né, à tradição, não ao tradicionalismo, né? À tradição. Até porque dentro da tradição tá tendo várias disputas teológicas, né? Não é uma coisa homogênea, mas existe raízes comuns. Mas aí seria tema para uma outra coisa. Permitam ir pro segundo ponto. Então, o primeiro ponto foi esse documento da Inapaz, né? Que ficou claro de onde é que veio a ideia de, digamos, vigiar e agir nas mídias da rede, porque eles viram que eles estavam tomando goleada lá, né? Pois bem, segundo ponto, antes da gente chegar no último, que é o encontro da CNBB em Aparecida lá, com os missionários digitais. Mas antes de chegar nesse encontro,
houve o livro do Dom Mol. Quem era o Dom Mol na época? O Dom Mol era o secretário de comunicação, certo? O Dom Mol, ele lançou um livro sobre os influencers digitais católicos. Influências e perspectivas. O que é isso? É um compilado de artigos lá daquele pessoal gente boa da PUC lá, né? Tudo também, né, libertário, né? Em que eles foram atrás de alguns... eles ficaram vendo alguns influencers da internet. Eles pegaram 5, né? Aí eles chegaram à conclusão, daí pegaram o Padre Paulo Ricardo, o Fábio de Mello, mais uns lá, tal, não vou lembrar os 5, mas basicamente é o seguinte, aí eles dividiram o negócio em, tem um influencer conservador, tipo o Padre Paulo Ricardo, tem o influencer, como é que eu posso chamar? Neutro, tipo assim, tá lá fazendo postulado de catequese, produzindo conteúdo de catequese e tal, não tá entrando nas pautas polêmicas, né, se concentra na espiritualidade, e por fim, os libertários, que são gente boa e eles dão exemplo como o exemplo de bom influencer libertário, e eles reconhecem que é minoria, Padre Júlio Lancelotti, certo? É sério isso? É sério, é sério. Mas, ó, o que eu quero entrar no... Eu só tô contextualizando esse livro do Dom Mol, foi feito um Isa Notícias, aí foi até um Isa Notícias divertido, né, porque eu fiz um Isa Notícias irônico sobre esse assunto, mas eu quero trazer para vocês agora, compartilhar a tela aqui, o artigo, não do Dom Mol, né, porque já foi feito isso aí, mas o artigo de uma das coautoras, né, uma que escreveu um artigo sobre isso. Então a gente vai entender o que esses caras têm na cabeça, certo? Chegou aí? Então vamos lá. Influências digitais católicas. Aliás, é isso, tá bonito já. Quem são, onde vivem e do que se alimentam, certo? É do São Paulo, isso aí, né? Então vamos lá. Então, deixa eu ver. Então, essas poderiam ser uma boa chamada para o conhecido programa de reportagem que vai ao ar na TV nas noites de sexta-feira. No entanto, as perguntas acima são mais do que cruciais para falar sobre os influencers, que estão se multiplicando rapidamente no ambiente digital. Cada vez mais se tem tornado essencial refletir sobre quais são os maiores cuidados para se ingressar nesse universo. Olha só, né, tem que ter cuidado aí, ó. A fim de que essa participação não se torne moda adaptada para a igreja, mas sim uma poderosa e coerente ferramenta de evangelização. Ou seja, eles acham que o movimento tradicional, né, é modinha, pô. Vamos lá. Fé por influência ou experiência? É claro que ter uma boa referência na fé é sempre saudável e bem-vindo. O próprio Papa Francisco, durante a Jornada Mundial da Juventude de 2009, no Panamá, associou Maria a uma influencer, dizendo: Maria, a influencer de Deus, com poucas palavras soube dizer sim, inspirando muitos que vieram depois dela. Eu acho que de influencer para mãe tem uma distância grande, mas tudo bem. Completamente diferente, né? Não, eu entendi o que o Papa quis dizer, eu nem vou atirar pedra, né? Mas eu só tô fazendo... e foi justamente Maria quem deixou uma frase simples, o segredo para um bom influenciador. Papel na mão aí, ó. Fazei tudo o que ele vos disser. Ó, aí eu tô fechado, né? Zero. É isso aí. Com isso, a mãe de Jesus envia cada um a fazer sua própria experiência de escuta a Cristo, tomando atitudes não por indução ou... Aqui, ó. Tomando atitudes não por induções ou imitações, mas a partir do que for experimentado pela própria pessoa. Não sei o que isso significa. Se algum de vocês souber, por favor, me fale. Repete aí, Augusto, que até ficou meio confuso. Com isso, a mãe de Jesus envia cada um a fazer sua própria experiência de escuta a Cristo. Né? Ou seja, fazer tudo o que ele vos disser, né? De escuta a Cristo. Tomando atitudes, ou seja, ações, né? Não por induções ou imitações, mas a partir do que foi experimentado pela própria pessoa. É das mesmas pessoas que falam que você não pode ter preconceito sobre nada porque precisa experimentar tudo. Se você experimenta tudo, você vira louco. É você verdade. Tem que experimentar na verdade, o que está se propondo aí é você ter uma experiência com Deus e não nada ligado ao intelecto, né? Exatamente. Sim. Mas a partir do que foi experimentado pela própria pessoa. Ou seja, o que vale é a experiência pessoal subjetiva, né? Não a realidade objetiva. Disso aí dá para decorrer e desenvolver
vários pontos filosóficos, com base na filosofia, comparando, por exemplo, um Kant com um Santo Tomás, que dá para fazer ricos comentários sobre isso e ricos desenvolvimentos. Sim. Daí, olha só. A Aurizinha Rocha de Souza, uma das 5 autoras do livro Influenciadores Digitais Católicos, Efeitos e Perspectivas, explica esta diferença. Olha o que ela vai dizer. Aurizinha, o que você tem a dizer para nós? Ela vai dizer: a fé não acontece por influência, mas por experiência e testemunho com o ressuscitado. E isso não pode ser confundido no processo de evangelização. Ou seja, né, assim, eu sou obrigado a fazer um comentário aqui. Né? Ela refutou São Paulo, né? São Paulo diz que a fé vem pela escuta, né? E para que as pessoas têm que ser, né, ser de meus imitadores, né? Então, assim, né, São Paulo foi refutado. A mulher é braba, hein? Mas piora, mas piora. As 5 fontes. É aqui que eu quero chegar. A preocupação com o conteúdo comunicado por influencer deve ser prioridade para quem assume esse papel, uma vez que sua presença digital alcança e mobiliza públicos diversos por meio de dinâmicas tecnológicas. Muitas vezes essa audiência é validada apenas pelo número de curtidas e visualizações. Isso é um problema mesmo, né? Isso aí eu tenho que concordar. Isso aí. Eu também concordei na época que eu fiz análise do MOL, isso aí é verdade, isso aí existe bastante. Né? O pessoal evangeliza segundo o algoritmo, né? E aí, quando vê, né, se tornou feminista, se tornou. Né, mas deixa pra lá. A pesquisa que fundamentou o já referido livro indica 5 fontes essenciais. Vocês sabem o que é essenciais? Nós somos tomistas, pô. 5 fontes essenciais para desenvolver o conteúdo católico. Então, elas: a tradição da igreja. Ok? Tradição da igreja. Isso, certo. A Sagrada Escritura. O magistério, as orientações do Concílio Vaticano II, as palavras do Papa Francisco. Aí, encerrando aqui a minha participação, certo? Por que o magistério, as orientações do Concílio Vaticano II e as palavras do Papa Francisco? Essas 3 coisas não seriam o magistério? É o que está sendo considerado. É a impressão que eu tenho. Eles fazem uma distinção entre magistério, Concílio Vaticano II e as palavras do Papa Francisco. Que, teoricamente, o Concílio Vaticano II não foi doutrinal, né? Foi pastoral. Então, ela está sendo coerente. Ela está separando o magistério do concílio, e o Papa Francisco, eles tomam o que eles bem entender, né? Justamente aquelas frases que ficam meio que aéreas, que não estão bem claras, eles distorcem e usam a seus favores, né? Frase de forma ambígua já tem esse objetivo, na verdade. Pô, Ademir, eu não tinha percebido isso. Muito boa a tua colocação. Como aqui, então, ela basicamente admite que está admitindo que o Concílio Vaticano II é pastoral. E, portanto, ele não é infalível. Ela é tradicionalista agora? Tem outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, né? É que, ela coloca que a tradição da igreja, né, é uma das fontes, né? Só que, assim, os modernistas, quando eles falam de tradição, eles sempre usam, até usou o termo tradição da igreja, mas geralmente eles usam o termo tradição viva. O vivo aqui não é no sentido de que nós devemos trazer para a vida, que ela ainda funciona, vai funcionar sempre e tal. Não é nesse sentido. É vivo no sentido de mutável. Né? Isso, sempre renovando. Não, evolução do dogma no sentido que o dogma muda, não no sentido que o dogma vai se esclarecendo, né, tal. Mas então você veja, aí você diga assim, por que eu faço essa observação? Porque quando ela chega e coloca as palavras do Papa Francisco e tradição da igreja, para eles, a tradição da igreja é o Papa Francisco. Porque ele é o Papa mais recente. O novo sempre vai suplementar o mais velho. Perfeito. Acabou de colocar no aquecedor do Tonho. E tá vazando áudio aí, Eder. Bom, continuar aqui a leitura.
É sobre esse sólido fundamento que todo influencer católico deve desenvolver seus conteúdos. E isso implica evitar fazer uso das plataformas pessoais como púlpito para opinião particulares, rotulando-as como conteúdo católico, já que tal prática pode gerar confusão e fragmentar a comunhão dos seguidores de Cristo. Outro cuidado que o influenciador, preocupado em repassar a sã doutrina da igreja, deve ter é o de não fazer suas páginas lugares de críticas e confrontos que exponham a própria igreja. Não, nisso eu concordo, isso é verdade mesmo. Criar embate e bolhas separatistas acabam muitas vezes gerando apenas divisão. Só que o problema é que a heresia é divisível por si mesma, né? E você condenar a heresia não é você jogar pela unidade, né? Um comentário que eu tenho aqui, parafraseando um dos verdadeiros bons divulgadores, que é o bom e velho professor Carlos Duguet. Ele usa uma frase para falar de quando você está expondo a igreja, ele fala assim: não lancemos nossa fé ao escárnio. O único caso em que é verdadeiro esse tipo de preocupação é quando você expor a igreja está sendo para você dar munição para que quem é contra a igreja trate com escárnio. Isso é o ponto que, embasando no próprio professor Duguet, é verdadeiro. Isso de fato. Isso aí é um ponto verdadeiro. Eu concordo, por isso que tem que ter fundamento, né? Não é a briga pela briga, né? Assim, arrumar treta na internet não é bom, nisso aí eu concordo, né? Mas assim, em tempos de crise vão vir escândalos, e você comentar os escândalos com fundamento, né, que é o que a gente tenta fazer, né, isso não é criar bolha separatista. As bolhas separatistas são desses hereges aí que ficam indo contra a fé, né, contradizendo a fé toda hora. Vamos lá. A autora também ressalta que todo criador de conteúdo deve ter uma preocupação constante em buscar pontos de convergência, respeitando as diferentes opiniões, com o objetivo de promover a comunhão. Ai, meu Deus. É a verdade que promove comunhão, não é respeitar a opinião, pô. Opinião lixa é o que mais tem, cara, ainda mais na internet, que é um terreno superficial, né? A internet é o reino da superficialidade, vão ter mais opiniões ruins do que boas, né? Por isso que tem que saber separar bem, né? Mas isso vai ficar claro. Peguem isso aqui que eu tô comentando, porque eu vou querer no próximo, né? No nosso próximo tópico, eu vou querer lembrar isso aí, né? Do porquê que ela diz assim, objetivo de promover comunhão. O que eles acham que é essa comunhão, né? Aí eu já comento. Alguém quer comentar sobre isso? Porque no mais é só mais da mesma, sabe? Pode continuar. Eu ia ter um comentário, mas vou deixar fazer mais ao final. Não, aqui eu já terminei da matéria. Não... Até tirar aqui a tela. Uma questão até que eu lembrei sobre os pontos comuns e etc. Não acho errado, mas sobre a necessidade de diálogo. Também partindo lá para a etimologia da coisa. Não me lembro até se não era o Orlando Fedeli que falava disso. Nessa linha de argumentação. Diálogo vem do grego, que significa logos, duas verdades. Então, quando você está falando demais em diálogo, você está partindo do pressuposto de que um lado possui a verdade e o outro também possui a verdade. Você não está partindo do pressuposto de que um lado está com a verdade e outro tem um erro. Está necessariamente quase que sendo forçado a que você acredite que o erro é verdade também. Isso aí gera consequências até tanto no raciocínio como na forma de ação que são bem graves e que dificilmente para pensar o quanto é grave de você já na base dos termos você já está partindo do pressuposto que o erro pode ser verdade.
Até na palavra, você já está colocando isso. E ninguém percebe. E tem o cavalo de Troia hegeliano nessa brincadeira, né? Porque daí tu põe a verdade com a mentira, e tu tem que fazer uma síntese conciliativa entre os dois, que vai criar uma Perfeito colocar mais isso. que vai virar uma mentira, às vezes até mais perigosa do que aquele erro anterior. Exato. Certo? Mais perigosa, porque a mentira disfarçada de verdade, ou quanto mais traços de verdade possui uma mentira, mais perigosa ela é. Sim. Foi muito bom ter colocado isso, porque vai ser um ótimo gancho para. Quer falar alguma coisa aí, Ademir, sobre esse tópico? Que daí eu já vou pro próximo. Não, acho que você pode dar sequência, que foi bem colocado ali. Tá. Então, tivemos o primeiro. Análise eclesial da Inapaz. Segunda questão, o livro organizado pelo Domol, lá com os pesquisadores da PUC, muito gente boa, sobre os influencers digitais católicos, certo? E nós tivemos recentemente, no mês passado, o primeiro encontro dos missionários digitais. A CNBB convidou, né, alguns missionários digitais para ter um encontro para discutir a missionaridade nas redes digitais, certo? Então, deixa eu preparar aqui vamos para... Opa, calma aí. Compartilhando a tela aqui, vamos para a notícia. Né? Vou fazer aos moldes do Isa Notícias aqui. Porque essa notícia a gente precisa ir lendo e traduzindo, tá? Então, Ué. Calma aí. Tecnologia não tá ajudando aí. Será que é esse? Aí, achei. Então, CNBB promove primeiro encontro nacional de missionários digitais em vistas da comunhão e grifo, sinodalidade da missão digital. Sinodalidade. Então. Assim, o que significa sinodalidade em resumo, né? Humanismo e protestantismo, certo? É isso. Tá? Não é católico isso aí. A Comissão Episcopal para a Comunicação Social, CEPAC, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em colaboração com a Comissão Episcopal para a Juventude, promove o primeiro encontro nacional de missionários digitais no Brasil, uma iniciativa em parceria com Santa Carona, Igrejeiros, Soul Shine Brand, Pascom Brasil e Jovens Conectados. Agendado para o dia 13 de julho de 2024, das 9 às 18, em Aparecida, São Paulo, o evento terá como tema Lançai vossas redes, inspirado no Evangelho de Lucas, e o tema do like é o amém. Este encontro promete ser um marco importante para a comunhão e sinodalidade da missão digital no país. Né? Então, ó a forçação de barra na sinodalidade aí. O bispo da Diocese de Guarapuava, membro da CEPAC, CNBB, e referencial para os missionários digitais na CNBB, Dom Hamilton Manuel da Silva, ressalta a importância do caminhar juntos. Nós estamos vivendo um momento muito especial da Igreja, sendo a convocação do Papa Francisco para vivermos a sinodalidade, que ninguém sabe direito o que é. Assim, por definição, né? Sinodalidade é isso, né? Isso é uma atitude que parte de cada um de nós para somarmos forças e busquemos a unidade em Cristo Jesus para viver em comunhão entre nós. Tem um detalhe, né? Para a sinodalidade, a comunhão é feita entre os batizados, o que significa unir católico com protestante em diálogo, que estão começando a entender o problema, né? Mas como é que você vai dialogar? Como é que a verdade, né? A ortodoxia da doutrina vai dialogar com a falsidade da heresia? Pois é. A sinodalidade que é isso. O bispo lembra que no mundo atual o cenário digital oferece uma oportunidade favorável para que a rapidez da palavra de Deus e a urgência na construção do reino, isso é bem teologia da libertação, leve as pessoas a saírem do comodismo, da apatia e busquem reencarnar-se por Cristo e pela força do evangelho. Revolução, né? Traduzindo aqui, né? Levar as pessoas a, né, se engajarem na revolução. Né? Então, vamos lá. Sinodalidade. O secretário do dicastério para a comunicação da trouxeram o secretário do dicastério lá de trouxeram
Monsenhor Luiz Adriano Ruiz, com os demais bispos da CEPAC, Comissão para a Juventude, estão presentes. Por que eles estão presentes? Para escuta, enriquecer as discussões e fortalecer o compromisso com a evangelização no ambiente digital. A Comissão para a Comunicação Social da CNBB observa que para esse primeiro encontro foram convidados um número pequeno de missionários digitais. Contudo, lembra que nos encontros futuros estão sendo planejados para ampliar a participação, a comunhão e a missão entre todas as pessoas que evangelizam no espaço digital. Aí aqui, vou encerrar aqui. No encontro haverá momentos de palestra, escuta, participação em mesas redondas, com a metodologia da conversa no espírito, ou diálogo no espírito, né? Discernimento e sinodalidade. Haverá também momentos de espiritualidade, oração e celebração eucarística, garantindo o espaço para o fortalecimento da fé e comunhão entre todos os presentes. Vamos lá, eu tenho que falar sobre essa conversa no espírito, tá? Veja, no parágrafo anterior ele falou o seguinte: por que chamaram, né, o Dom Lúcio Adriano Ruiz, o Monsenhor Lúcio Adriano Ruiz? Por quê? Para escuta, enriquecer as discussões e fortalecer o compromisso com a evangelização no ambiente digital. E o que é o diálogo no espírito? Eles fazem grupos, sentam na mesa e ficam fazendo discussão livre lá, onde todo mundo tem o direito de falar e de ser escutado. É só isso o diálogo no espírito. É uma terapia de grupo. Arrisco a dizer, não é uma questão de terapia de grupo. É uma questão de, quem estuda psicologia social sabe, manipulação de grupo. Então, o Monsenhor Luiz Adriano Ruiz está ali para garantir que os consensos gerados na mesa sejam adequados. Entendeu? Sejam adequados. Adequados aqui, a sinodalidade, certo? Para que não tenha anel tradicionalista ali, claro, não pode ter. Então, qual que é o problema? O problema é o seguinte: eles querem comunhão, eles acham que a comunhão se chega pelo consenso, né? E a gente pode facilmente fazer uma roda, trocar um monte de ideia, chegar num consenso e esse consenso ser falso. O consenso não é garantia de veracidade, né? E esse é o grande problema, e esse é o pulo do gato. Ele dá o diálogo no espírito, né, essa dinâmica de grupo que é feita, ela dá um sentimento psicológico de que, poxa, eu estou sendo valorizado, poxa, estamos progredindo aqui nesse diálogo, né? Mas, na verdade, é tudo prática hipnótica. E aí sempre senta ali um bispo, uma autoridade, né? Vai dando os pitacos dele, o quê? Para ir induzindo, né? Para que o consenso não fuja do que é possível, certo? Não sei, querem falar alguma coisa aí? Bom, Augusto, o que me chama a atenção nesse tipo de ação é que quando você olha para os convidados, você vê que as mídias convidados, as influências convidados são aqueles que já estão alinhados com o que eles pensam, né? E aí, a partir desse suposto encontro, vai sair pré-determinações para que os outros influencers sigam, porque o suposto encontro chegou a esta conclusão, a esse consenso. Ou seja, na prática é aquilo que você está falando mesmo, é uma espécie de manipulação. E chama atenção também, né, que hoje, se a gente for ver, né, a maioria dos influencers que se destacam nas redes sociais são da ala conservadora e da ala tradicionalista. E me parece que nenhum foi convidado ali, né? Mais esse ponto. Não, até pior que nesse caso aí, por exemplo, o Santa Carona tá ali. O Santa Carona não dá para dizer que é um influencer libertário, etc, sabe? Eu acho que o propósito, claro, influencer tradicionalista não foi chamado, né? Mas, vamos lá, qual que é o plano do Dom Mol, né? Isso aqui é importante falar. O plano do Dom Mol é engajar os influencers neutros, entendeu? Mesmo que eles sejam pequenos. Assim como fizeram as SEBs, comunidades eclesiais de base, eles querem fazer uma espécie de SEB minoritária. Esse é o plano do Domol. Só que em paralelo, que o Domol não está mais na Secretaria de Comunicação da CNBB, certo? Em paralelo, parece que esse novo, o que ele quer? Ele quer pelo menos engajar os influencers. Não, tipo assim, o CDB, ele fez lá a Chave Católica, na minha opinião, o melhor programa do YouTube aí, né? Do lá, Sr. Luciano.
Muito bom. Então fizeram um que eles chamaram missionários adestrados, né? Ou influencers adestrados, alguma coisa assim. Não acho que seja questão de adestramento no sentido forte da palavra. É adestramento em certo sentido. Porque, assim, vamos lá. Até tem alguns influencers que foram ali que eles podem ser considerados conservadores, mas eles não são tradicionais. Então, o que acontece? Vamos trazer eles para pelo menos chegar no seguinte consenso. Temos que defender o Concílio Vaticano II. Quem é contra o Concílio Vaticano II, critica a autoridade do Concílio Vaticano II, etc., é sede vacante. Então, tem certos tradicionalistas que, mesmo que eles não digam que eles são. Que eles acham que o Papa Francisco é Papa, eles são sede vacantes práticos. Começou a criar logo em seguida, começou a criar esse tipo de discurso, sabe? Né? E não tem nem pé nem cabeça isso aí. Isso aí é maluquice, sofisma puro. Mas, enfim, é sofisma puro porque a gente reza pelo Papa, pô. Como é que a gente vai rezar por alguém que a gente não acha que é o Papa? Então, na prática, a gente não só afirma da boca para fora, né? A gente não só afirma com a boca, com a palavra, de que o Papa Francisco é Papa, como a gente reza por ele, pô. É absurdo um treco desse que eles falam. Né? A questão é outra. Mas, então, o que eu acho? Que eles querem um mínimo denominador comum, que é o seguinte. Ajude a espalhar a sinodalidade. Certo? Ajudem a espalhar essa sinodalidade. 2, defenda o Concílio Vaticano II. 3, cuidado com esses neotradicionalistas que ficam criticando o Papa, o magistério, a autoridade, etc. E tudo que os neotradicionalistas querem é pregar a verdade. Basicamente isso. Então eu acho que a questão é mais sutil. Né? Não é chegar... Tipo assim, o Domol, ele quer pegar... O Domol é mais radical. O Domol, ele quer pegar... Que tem aquele vídeo até que tá lá no programa do CDB. Ele quer pegar, tipo, influencers até que tenha, tipo assim, 5 mil, 10 mil, 20 mil, ou seja, influencer pequeno, e trazer pro lado deles. Engajar pro lado deles. Ou seja, né, a união faz a força. As SEB digitais, né. E a CNBB, por cima, tá tentando trazer justamente os conservadores para se colocar contra os tradicionais. Lembrem do primeiro relatório da Inapaz. O conservador a gente consegue dar a volta, os neotradicionalistas não. Então, né, vamos fazer eles de idiota. Como? Vamos chamar eles para um evento, vamos dar importância para eles, vamos deixar eles falar e ser ouvido, se acharem importantes. A gente inocula a nossa ideia nas dinâmicas de grupo que acontece lá, né? Puro maquiavelismo pedagogo, né? Pura tática de manipulação. E funciona essas táticas aí. E aí, quando vê, eles saem com algumas certezas, né, de que os tradicionalistas são pessoas malvadas. É isso que eu acho. Augusto, trazer novamente à tona aquela frase do Dom Gerard sobre essas recepções calorosas e ser bem tratado. Muito oportuna essa frase, diga-se de passagem. O Dom Gerard, ele foi num encontro de bispo, de monges, né? Ele foi no encontro de monges, foi muito bem recebido, né? Fizeram lá o diálogo no espírito com ele, entre aspas, né? Tal, né? E, né, não, foram muito amáveis, né? Mas não são católicos. O Dom Gerard não caiu nessa aí de ser bem tratado e... Na verdade, ele caiu antes, né? Mas fica para uma outra história, outra ocasião, contar como é que aconteceu isso. Ele primeiro caiu, depois se tocou. Mas tudo bem. É uma longa história. Mas, Ademir, tu, por exemplo, que estuda bastante marketing, imagina você é um influencer modesto, e de repente a CNBB está te chamando para um evento de formação para ajudar na missionalidade, para ajudar a propagar as fé através das redes sociais. Isso aí não é aquela coceirinha boa, né, naquela vaidadezinha assim, né, não propicia você ser, tipo, né, você ser amorosamente abraçado ali, né, por trás. Então, se você quer público, você vai conseguir muito mais fácil, né? Porque você vai ter o apoio de toda a máquina para isso, né? Então, de fato, a vaidade, o jogo de interesses aí pesa muito, né? Então, por isso que
muita gente acaba até cedendo em princípios, né, para embarcar nessa furada. Aliás, citando o caso do Dom Gerard, tem uma coisa muito importante, isso aí é um conselho que não vem nem somente do meio católico, mas como vem do quase que do mundo também, é assim, quem não conhece a história está fadado a repeti-la, sem nem saber que está repetindo. E casos como esses, de quem foi muito bem seduzido, muito bem convencido por alguém que está no erro, gostou muito e se deu muito mal, não faltam na história. Inclusive, o próprio Dom Gerard foi um caso desses. Porque o Dom Gerard, como que ele foi parar nesse encontro? Ele foi um dos que se separou das alianças que ele tinha com a Fraternidade de São Pio X, logo que o Dom Lefebvre resolveu fazer as 4 sagrações de 88. Então, o que acontece? Ele foi convencido de que aquele era um ato cismático e de que manter-se ao lado da Fraternidade São Pio X e do Dom Lefebvre era um comportamento cismático. Então, o que acontece? Ele foi muito bem convencido sobre isso. Olha, você não precisa estar do lado deles. Nós podemos te suprir tudo, você não precisa fazer isso, etc. E eis que acabou que ele foi parar nessa reunião aí em vários outros casos. Então, o que acontece? Para que é bom a gente saber com mais detalhes, a gente pode falar isso num episódio futuro, de casos de pessoas que foram muito bem recebidas e que foram parar exatamente do outro lado. Quem conhece a história não vai repeti-la. Saber que casos desses já aconteceram, tiveram péssimos resultados, provam que isso vai acontecer novamente. E vai ter muita gente que vai cair. Então, uma das recomendações é buscar saber casos históricos em que essa pesca de pessoas funcionou. E não querer ser um dos que será pescado. Muito importante isso. E saber como é que foi o processo. Isso aí me lembra o Henrique Juliano, né? E tá por aí fazendo outro trouxa sorrir do mesmo jeito que um dia eu caí e caía de novo. Ela tá colecionando bobo. Análise musical em outros programas, né? Eu acho que para encerrar, né? Uma das coisas que talvez quem está ouvindo a gente possa estar se perguntando por que o conservador conseguiria se aliar aos libertários contra os neotradicionais? Não era, digamos, por questão doutrinal, para os conservadores estar mais próximos dos tradicionalistas, dos neotradicionalistas, do que dos libertários, certo? Vocês querem dar uma opinião? Eu tenho uma explicação para isso. Vou passar para você a palavra sobre isso. Então, porque é o seguinte, né? Existe uma noção do evangelho mesmo, né? Que se chama pedra de tropeço, certo? E a igreja está em crise, né? Qual que é a pedra de tropeço nessa crise? Ou seja, que faz as pessoas caírem no chão? É a tradição, né? E aí, qual que é o problema? O problema é que o conservador, ele não é tradicional. O católico conservador, ele não é tradicional. O conservador, por natureza, né? Ele é adaptacionista. Então, ele é, para usar o termo do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, ele é um semi-revolucionário. Semi-contra-revolucionário. Ele é Então, ele vai aos poucos sendo arrastado, mas ele vai sendo arrastado. Já o tradicional, né, ele age por princípios. É mediante o princípio. Né? Então, por exemplo, como é que você pode criticar o Papa Francisco, por exemplo, Fiducia Súplicas lá, né, do Túcio? Como é que você pode criticar isso? Cara, a igreja sempre falou contra isso. Isso é uma novidade. É a primeira vez. Toda a história falou contra isso. Aí agora que né, falou contra esse tipo de bênção. Aí agora está dizendo que pode porque vocês criaram do nada uma bênção pastoral que não tem fundamento teológico nenhum. Como é que pode isso? Ou seja, a gente olha pro princípio.
E se a gente comparar os princípios católicos com o que está sendo sugerido na Fiducia Súplicas, né, não bate. Logo está errado isso aí, logo é criticável. Né? Não só não bate quando daí você vai lá ver o segundo mandamento e tipo assim, pô, isso é um sacrilégio, pô. Né? Então, você começa a perceber essas coisas, ou seja, através dos princípios. O católico tradicional não nega os princípios. Né? Ele percebe que depois do Concílio Vaticano II, sem entrar aqui, né, no mérito do Concílio Vaticano II, mas ele percebe que depois do Concílio Vaticano II, houve uma mudança radical da Igreja em relação ao ecumenismo, né? Se criou o ecumenismo dialogante, se abandonou a polêmica, né? Que é uma via legítima, né? Se abandonou a doutrina do reinado social de nosso Jesus Cristo em nome de uma sã laicidade, por exemplo, né? Não se fala mais dos direitos de Deus, mas dos direitos do homem, ou seja, tá o humanismo aí, ou seja, a Igreja começou a tomar essa. E os conservadores, em maior ou menor grau, aceitaram um pouco disso aí. Então, quando eles olham o status quo da Igreja atual após o Concílio Vaticano II, porque eles se adaptaram, e vê os tradicionalistas se jogando contra isso, eles se assustam e se posicionam contra. Por quê? Porque a institucionalidade da Igreja, após o Concílio Vaticano II, está contra os tradicionalistas. Então eles se tendem a se aliar a eles. Por quê? Daí vem aquela frase meio imbecil, né? Do tipo, prefiro errar com o Papa, né? Essas coisas aí. Então, esse é o problema. É assim que eu vejo do porquê que os conservadores podem ser os idiotas úteis para os libertários. A propósito, eu quero colocar uma frase do Dom Lefebvre sobre essa, eu prefiro errar com o Papa, etc. Então, não preciso nem falar que já colocaram ao Dom Lefebvre muitas vezes essa frase, né? Prefiro errar com o Papa do que acertar sem ele, e ele tinha uma resposta muito boa para isso, que era muito simples. Gente, eu prefiro não errar e pronto. Tem que errar. Prefiro não errar e fim de conversa. Seria mais ou menos assim, né? Fazer uma analogia, né? Os libertários estão chamando, né? O pessoal da teologia da libertação querem que o Papa erre com eles. Eles convidam o Papa, vem errar com a gente. Né? Os conservadores preferem errar com o Papa. E os católicos tradicionais é como o Dom Lefebvre falou. Eu prefiro não errar, pô. Exatamente. Outra coisa também que se a gente... por isso que é uma coisa muito importante a gente ter acesso a literaturas e estudos feitos dedicadamente sobre a questão da crise da igreja, e não somente a gente buscar fontes pré-conciliares, porque tem um ponto importante. Por que se a gente buscar mesmo fontes pré-conciliares, vamos dizer que quase qualquer crítica ao Papa é um erro? Ao Papa, ao poder da igreja, aos rumos da igreja é um erro? Porque em muitos casos era considerado quase que inconcebível que a igreja, ou o Papa, ou o poder da igreja em si, um bispo, qualquer autoridade errasse. Então, se a gente não tiver o cuidado de comparar fontes, estudos e posições pré-conciliares com análises que já viram que há uma crise na igreja, a pessoa tem uma tendência muito grande a cair nessa posição de que qualquer coisa é um serivacantismo prático, é porque você não aceita a igreja, é porque você já tem um espírito cismático, etc, etc. Esse cuidado é muito importante também. Vai lá, Ademir. Um exemplo prático para explicar um pouquinho essa questão do conservadorismo, né? A gente pode pegar aí 2 exemplos que talvez sejam os mais visíveis e mais fáceis de ser entendido por aqueles que não têm muito conhecimento filosófico ou até mesmo teológico, né? Ou doutrinal da igreja mesmo, né? Por exemplo, a questão do liberalismo, né? A gente vê que o liberalismo ele teve graus, né? Começou de uma forma e até chegar ao burguesismo que nós vemos hoje, né? Muita gente está muito mais preocupado com o dinheiro, né? Do que com a questão da fé.
Outra situação que a gente pode ver muito mais clara também é na questão das mulheres em relação à modéstia, né? Então, você vai vendo que, com o tempo, as questões das vestimentas foram ficando de lado, as mulheres começaram a expor o corpo, e até que chegou um determinado momento, que você vê os conservadores defendendo hoje, por exemplo, que a mulher pode usar a calça sem problema nenhum. Então, você pode ir lá na rede social, você vai ver. Então, o que o conservador faz? Ele basicamente defende a última revolução. Ele só não quer que se mude para a próxima revolução. E aí nós pegamos, por exemplo, o conservadorismo mais forte que a gente vê que tem crescido e que muitas vezes é mal entendido e se toma-se como fosse a verdadeira tradição da igreja, ah, a questão do católico maritanista, né? Que entende que há como o católico viver no mundo, com as coisas do mundo, e basicamente se transformar em uma espécie de. Agora me fugiu a palavra, mas de dupla personalidade, né? Então, enquanto cidadão, eu sou uma pessoa secular, faço as coisas do mundo, e enquanto ser individual, eu sou católico, sou espiritualizado, então, e aí não há aquele combate, né? E é o que mais nós vemos hoje no mundo católico, principalmente esse mundo católico que se diz mais tradicional, conservador. Então, e muitas vezes passa despercebido isso, né? Porque as pessoas realmente perderam as referências da verdadeira doutrina, da verdadeira filosofia também, né? Que a filosofia de Santo Tomás deveria ser recuperada, né? Restaurada integralmente, inclusive, né? Porque traria todo o senso da realidade e eliminaria todo esse subjetivismo que hoje é usado para defender essas revoluções que hoje são tomadas como conservadoras. A propósito, já convidar também a todos aqueles que quiserem aprender filosofia tomista para que compareçam, desde que você esteja aqui em Curitiba, nas quintas-feiras, às 19 horas, no Instituto Santo Atanásio, aulas de catecismo, estudo do catecismo, com estudo da filosofia tomista. Todos aqui que estiverem vendo estão convidados. É só vir, é de graça aí. Tá. Só complementando o que o Ademir falou, né? A saia é a pedra de tropeço também, né? É uma das pedras de tropeço do dia de hoje. Tipo assim, cara, o que eu acho engraçado é o seguinte: tá bom, mulher, você quer usar calça? Beleza, vai lá e usa. Mas por que você se incomoda da que só usa saia? Isso que não faz o menor sentido, tá ligado? É óbvio que tem uma neurose aí envolvida no meio, tá ligado? Não, eu tenho que defender a calça tal. Mas o nosso amigo Leandro já matou a charada, né? A questão não é a calça, a questão é o liberalismo. Elas achar que têm o direito de se vestir do jeito que elas quiserem. É isso que está por Perfeito, trás. perfeito. Não, matou a charada, matou a charada. E neurose também. Bom, eu acho que a gente chegou no horário aí, né, Ademir? Não sei. Eu não tenho mais nada para comentar. Eu imagino que acho que a gente até ultrapassou o horário já. Bom, gente, a gente quer convidar vocês para a próxima semana estar conosco de novo. Ainda não definimos o tema, mas com certeza vamos trazer tema bem, bem interessante e relevante aí para a gente estar discutindo e talvez até algum convidado, né? Então a gente vai analisando aí de acordo com os temas que a gente vai trazendo e podemos aí contar com pessoas externas também para essa live que vai acontecer semanalmente. Querem deixar mais algum ponto final aí, Augusto, Alcides, que eu já vou me despedindo, já dou uma boa noite a todos aí. Espero que compartilhem essa live com outras pessoas, né, para que aos poucos a gente comece a ter mais seguidores no nosso canal e também pessoas que possam colaborar. Se você tiver algum tema de interesse aí para debate, deixe aí
nos comentários, que a gente vai analisar aí a possibilidade de estar debatendo também. Da minha parte, pode falar. Não, da minha parte está tudo concluído. Quero agradecer a todo mundo que teve a paciência de chegar até aqui, convidar todos a conhecer melhor o trabalho do nosso instituto também, e os que estão aqui em Curitiba, venham visitar fisicamente, que você vai ser muito bem-vindo. E quero dar minha boa noite para todo mundo. Boa noite, né? Para quem está vendo de noite, porque como isso aqui está gravado, a pessoa vai poder estar vendo o horário que for. E mandar minha saudação para você que está vendo a gente aqui. E um grande abraço. E passar a palavra para o Augusto. Agradeço a todo mundo aí por ter acompanhado o programa, né? E dizer que os nossos programas vão estar lá na nossa plataforma, além do no nosso canal do YouTube, né? Os programas vão estar na nossa plataforma de formação, que é o ISA Membros. Né? E considere lá se inscrever no ISA Membros, R$10 por mês, né? E vai ter acesso a conteúdo exclusivos, a palestras exclusivas, a cursos exclusivos e futuramente até e-books. Então, fica o convite aí. Minha parte é isso, muito obrigado. Viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei!